de Deus. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Acompanhe a leitura, por favor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga, ou seja, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Esse finalzinho fala e trata sobre algo que é duradouro, algo perene, eterno e que jamais desaparecerá. Essas três maiores virtudes, fé, esperança e amor, Paulo deixa claro que são as maiores. No entanto, dessas três, a maior virtude é o amor. Por quê? Porque um dia, meus amados irmãos, nós não precisaremos mais de fé. Por que é a fé? Senão a convicção das coisas que esperamos, mas que ainda não vemos. Mas então, quando estivermos face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus, já não precisaremos mais de fé, porque o contemplaremos como Ele de fato o é. Não precisaremos mais ter esperança, a esperança que nos move de que um dia o cumprimento da promessa da glorificação e do encontro nos céus com o nosso Senhor já não mais será o nosso combustível, porque lá já estaremos. Mas o que perdurará e o que jamais acabará é o amor, porque lá o que vai coroar a eternidade que passaremos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é o amor. Por isso, irmãos, precisamos começar a nos acostumar com esse amor desde já, porque é o amor que perdurará até o fim. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez precisamos da Tua ajuda, do Teu auxílio, Senhor. Dá unção para que possamos, ó Deus, olhar para esse texto bíblico e extrairmos dele as verdades necessárias para a nossa vida cristã, mas principalmente as verdades necessárias para que possamos restaurar nossas famílias, para que as gerações, ó Deus, possam ser transformadas. Nos ajuda nessa noite a entendermos com clareza a Tua palavra. É a minha oração humilde que eu faço, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, estamos tratando do tema do mês da família, famílias restauradas, gerações transformadas. E semana passada eu disse para vocês que se queremos transformar as gerações futuras, há muito que ser restaurado nos seios das famílias a partir de agora,
hoje, aqui. Domingo passado nós falamos sobre a necessidade de restaurarmos o valor da família. Haja vista que nós temos movimentos contemporâneos que têm procurado destruir os fundamentos da família. E o salmista já nos adverte lá no Salmo 11, dizendo que se os fundamentos forem abalados, o que o justo poderá fazer? Mas, no entanto, o Senhor está provando os justos nesses dias, diante de tantas atrocidades que a gente tem vivido e presenciado. O valor da família precisa ser restaurado, porque eu disse que muitos movimentos estão por aí surgindo com o propósito de corromper e destruir o valor da família. Falei para vocês sobre esse relativismo moral, fruto do secularismo. E nesse relativismo moral, alguns movimentos surgem pregando a emancipação sexual, a sexualidade libertária, onde todos nós devemos buscar a satisfação dos nossos desejos, sem pensar em família. Por quê? Porque a Bíblia nos apresenta que o relacionamento sexual, que é valorizado, mas que é viabilizado e que é autenticado pela palavra de Deus, é o relacionamento sexual fruto da união conjugal entre um homem e uma mulher. E essa é a vontade de Deus, mas essa sexualização libertária tem procurado destruir a vida de jovens hoje em nossos dias, que têm buscado dentro do hedonismo, que faz parte desse relativismo moral, o prazer da sua carne e a satisfação simplesmente dos seus desejos. Vem o movimento feminista, vem o movimento queer, vem todo esse movimento LGBTQIA+, que vem perverter a sexualidade humana. Então, a família tem sido abalada nesse aspecto. Então, falamos sobre a necessidade de nós, então, restaurarmos o valor da família, vermos o que é família aos olhos da palavra de Deus e podermos, então, seguir os conselhos práticos para a restauração das famílias, porque famílias restauradas, seguramente, nos levarão a gerações transformadas. Hoje, nós veremos que o lar, que é esse solo onde se forma o caráter, a fé e o futuro das novas gerações, precisa de que cada um de nós hoje tenhamos os nossos olhares voltados para o lar, para esse solo fértil, com a necessidade de restaurarmos o amor no seio da família. Semana passada vimos a necessidade de restaurar o valor da família. Hoje veremos a necessidade de restaurarmos o amor na família. Há uma frase de um teólogo famoso chamado Matthew Henry, que ele diz que a família é o berço da sociedade e é o altar da devoção. Então, família é o berço da humanidade e o altar da devoção. O amor, sem sombra de dúvidas, é o alicerce de toda família saudável. No entanto, mais uma vez, olhando para o mundo, nós vemos que o amor familiar tem sido fragilizado, corrompido, distorcido, desconstruído, através de atitudes contrárias à palavra de Deus. O que o mundo chama de amor não reflete em nada o padrão bíblico. Isso traz conflitos dentro do seio do lar, traz divisões, traz até corações feridos dentro do seio dos lares. Então, para restaurarmos, irmãos, o amor em nossas famílias, precisamos primeiro entender o que não é amor. Então, hoje a abordagem nessa mensagem partirá do primeiro pressuposto em olharmos e definirmos o que não é amor, para que depois definamos o que é o amor bíblico. E, enfim, com alguns conselhos, possamos sair daqui decididos a restaurar esse amor
dentro do seio de nossas famílias. Então, o que não é o amor bíblico na família? Quais são as distorções do amor que o mundo tem anunciado e pregado? O amor mundano, em primeiro lugar, é um amor egoísta. É um amor condicional. E quando a gente bota egoísmo e condicionamento, já não tem nada a ver com o amor bíblico e principalmente com o amor de Deus. Na primeira carta de João, finalzinho da Bíblia, lá no capítulo 2, versículos 15 e 16, diz o seguinte: 1 João 2, 15 e 16: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Irmãos, aqui a gente já vê um quadro do que rege e impulsiona o mundo. Os olhos. Quando eu sou movido pelos meus olhos, pelos desejos, leia concupiscência como desejo. E aqui coloca concupiscência da carne, que vem do desejo e da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Aqui a gente vê claramente nesse texto que o mundo é impulsionado pelo egoísmo, pela satisfação dos desejos, concupiscência, carne, olhos, soberba. Então, o amor que o mundo ensina é um amor pautado na satisfação dos meus desejos, na satisfação do meu ego, e daí que vem o egoísmo. E a Bíblia diz que se eu amo essa forma, esse modus operandi do mundo, o amor do Pai não pode estar em mim. Porque o amor de Deus não tem nada a ver com esse quadro do amor do mundo. Então, hoje, definindo o que não é amor, é a gente definir hoje que qualquer expressão de sentimento, de decisão ou de busca egoísta não tem nada a ver com o amor de Deus. O modelo do amor do mundo é pautado no egoísmo que mina, destrói a unidade e a comunhão. Por quê? Porque num relacionamento egoísta, cada um vai priorizar os seus próprios interesses, acima das necessidades do cônjuge ou acima das necessidades dos filhos. Quando o ego é quem governa o coração, é aí que surgem as brigas, os ressentimentos, as divisões, a falta de perdão, porque o eu exige ser servido. O eu exige ser servido. O eu jamais quer servir. Em Lucas 9, 23, Jesus Cristo nos diz como que a nossa vida deve ser pautada. Em Lucas 9, 23 diz que se alguém quer vir após mim, deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. O discipulado, a vida cristã, exige de nós renúncia, não egoísmo. É negar-se a si mesmo a cada dia. No entanto, o mundo tem promovido versões falsas de amor, e muitas famílias, infelizmente, têm adotado essas ideias sem perceber. E aí, o que não é amor, segundo a Bíblia? E o que é caricatura de amor? Primeiro, o amor condicional e interesseiro. Existe a forma de amor no mundo que é um amor condicional e interesseiro. Já ouviram aquela frase? Eu te amo se você fizer o que eu quero. Me prova que você me ama. E entre os jovens, essa é uma das situações que mais envolve o romantismo entre os jovens. Me prova que você me ama. E normalmente as provas pedidas são provas que para a gente servir e dar, precisamos negar os princípios dessa palavra.
Ah, eu te amo se você fizer o que eu quero. É um amor que vive de manipulações, de biquinho. Se você não fizer o que eu quero, aí o biquinho já vem, não é mesmo? Vira a cara, olha para o chão. Não quero mais saber de você, você não me ama, você não prova que me ama. E esse amor movido a manipulações e a biquinhos é uma caricatura do amor divino. Nas famílias, esse amor interesseiro e condicional, ele acaba se revelando e se manifestando quando cônjuges, por exemplo, priorizam mais as suas carreiras acima da necessidade do seu cônjuge ou dos seus filhos. Já viram quando a pessoa coloca a carreira em primeiro lugar? Ele abandona, ele deixa, sabe, de uma forma e uma posição secundária a família, o cônjuge, os filhos, pela luta da satisfação e de atingir o seu ideal de carreira. Eu já vi tanta gente, irmãos, deixando família, e vocês já viram, quantos que vão para o sonho, lembra? Era um sonho, o sonho americano. Quantos que não deixavam famílias aqui e iam embora? E depois não mais voltavam, porque estava priorizando a sua satisfação e a sua busca pessoal. Quantos que tomam atitudes, tomam decisões, sem consultar o cônjuge, sem consultar os filhos, sem deixar os filhos e o cônjuge ciente? E eu não estou nem dizendo de consultar Deus, hein? Quantos que não se mudam de cidade, vão para um outro canto, sem nem pensar, sem nem consultar, sem nem sequer planejar? Isso é o amor interesseiro, egoísta, que está movido simplesmente na satisfação e nas minhas decisões. A gente vai ver pais negligenciando filhos por conta de ambições pessoais. Sabe, se tem um patrimônio que o Senhor deixou em nossas mãos e que a Bíblia chama esse patrimônio de herança do Senhor, são os nossos filhos. Eles não pediram para vir ao mundo. Mas quando a gente os coloca nesse mundo, é responsabilidade nossa. Amém ou não? E teremos que abrir mão, muitas vezes, da nossa própria satisfação por conta deles. E isso é bíblico. Porque se nós não estamos cuidando dos nossos, a Bíblia diz que nós somos piores do que os infiéis. Mas nós vemos também, nesse amor condicional e interesseiro, muitos filhos desrespeitando os pais, por seguirem os seus ideais individualistas. Irmãos, é absurdo o que eu vou falar, parece trágico o que eu vou falar, parece mentira o que eu vou falar. Mas a cada dia nós observamos filhos tirando a vida dos próprios pais. E quando você vai ver a justificativa, meus pais não deixavam eu jogar videogame. Meus pais tiraram o meu celular e não deixavam mais eu manipular as minhas redes sociais. Meus pais colocaram limites, não queria que eu me relacionasse com fulano ou beltrano. E a gente vê filhos se rebelando contra os pais. Por quê? Porque é um modelo de amor egoísta, interesseiro e manipulador. Quantos guris e quantas guriazinhas cheirando ainda a urina, mas que estão manipulando e dominando os seus próprios pais por conta de um amor interesseiro, condicional e manipulador. Mas tem uma outra caricatura de amor que não tem nada de bíblico. E o que não é amor? Primeiro, o amor interesseiro, o amor egoísta, o amor manipulador, não tem nada a ver com o amor de Deus. Isso não é amor. Mas em segundo lugar, é o amor permissivo. O que é o amor permissivo? É o amor que não corrige, que não confronta, apenas busca agradar. E esse amor permissivo tem sido executado e levado adiante por muitos pais hoje em dia. Eu não vou confrontar os meus filhos, eu preciso continuar sendo amigo dos meus filhos. Lá na frente você vai perceber que perdeu deles a própria amizade e muito mais o respeito.
Filhos que hoje estão querendo dominar os pais por conta de um amor permissivo. A família de Davi é o maior exemplo para a gente desse amor permissivo. Se você quiser ler essa história, leia depois no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 13. E você vai ver a história de Aminon. Aminon, Tamar e Absalão, 3 meio-irmãos. Absalão, Tamar e Aminon. Aminon olhou para sua meia-irmã Tamar e a desejou sexualmente. E Aminon armou uma cena, se fingiu de dodói. A irmã Tamar: o que você tem? Estou doente, estou dodói. Ai, preciso de um remedinho. A irmã generosamente prepara o remédio, a sopinha. Aminon a viola. Satisfação do desejo. Violenta sua própria irmã e depois a repudia. Absalão, quando soube o que aconteceu com a sua irmã, a primeira coisa que Absalão fez foi falar para o pai, Davi: pai, olha o que Aminon fez, o senhor não vai fazer nada. Ah, não, filho, deixa para lá, deixa, essas coisas acontecem. Davi, que tinha que tomar uma atitude de correção, não faz nada. Amor permissivo: deixa o meu filhinho fazer, é melhor ter ele aqui, ainda que ele faça isso, do que tê-lo longe. Eu não vou confrontar, eu não vou corrigir. E nessa permissividade a gente vê a família de Davi se corrompendo e se autodestruindo. Absalão vinga a própria irmã, matando o seu meio-irmão. Tudo por quê? Porque dentro do lar havia essa permissividade. Ai, irmãos, o pai fez vista grossa aos erros do filho, e a falta de repreensão trouxe tamanha tragédia à família de Davi. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 13, 24? Sabe, irmãos, esse é um dos textos que hoje em dia a sociedade diz que deve ser rasgado da Bíblia, reinterpretado, reinventado. Mas em Provérbios 13, 24 diz: o que não faz uso da vara, ou seja, da disciplina, odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o repreende, o castiga. É assim. Você tem corrigido seus filhos? Você tem advertido os seus filhos? Você tem de fato criado uma cobra para morder o seu calcanhar? Ou você se levanta para impor a ordem, o respeito e a correção dentro do seu lar? Em Hebreus 12:6 nos diz que o espelho da nossa educação e instrução para os nossos filhos é baseado e pautado no espelho da correção de Deus para conosco. Em Hebreus 12:6 diz: o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Irmãos, estabelecer limites e corrigir com justiça e equilíbrio, hein? Não é sinal de rejeição, mas de cuidado com o caráter e o futuro de nossos filhos. Essa frase que eu li é interessantíssima. Amor sem correção gera filhos sem limites, mas correção sem amor gera rebeldia. Pegou? O amor sem correção vai gerar filhos sem limites, mas a correção sem amor gera rebelião. O equilíbrio na criação dos nossos filhos é manifestado e revelado por Paulo quando escreve aos Efésios. Lá em Efésios 6:4, Paulo nos ensina qual é o padrão de educação nosso, pais, com os nossos filhos. É discipliná-los na admoestação do Senhor. Olha o que diz em Efésios 6:4: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os, e criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Deus é o nosso exemplo maior de correção.
o Senhor corrige a todo que Ele toma por filho. E se não estamos sendo corrigidos, talvez, irmãos, não sejamos filhos. E o autor de Hebreus diz: abre o olho, porque talvez você seja um bastardo. Eu não tenho nada a ver com a educação do meu vizinho com o seu filho. Eu não vou me intrometer na educação que o meu vizinho está dando com o filho dele. Mas eu preciso saber qual é a educação e instrução que eu estou dando para os meus. E é aqui que a gente vai prestar contas a Deus. Mas não somente existe o amor mundano, que é egoísta, é condicional, é um amor interesseiro, é um amor permissivo, mas há o terceiro modelo de amor do mundo, que é o amor emocionalista. É o amor que precisa trazer emoção, arrepio na espinha. Ai, quando encosta, ai, dá até choque. Ai, que coisa linda. Paixão. Ai, paixão. É o amor visto apenas como um sentimento passageiro, sem compromisso, enquanto durar esse frio na barriga e na espinha. Pode ser centrado simplesmente no desejo e na atração física ou emocional. E por isso, esse amor emocionalista, esse amor de arrepio, esse amor pautado único e tão somente no sentimento, ele não perdura, irmãos. Ele não se sustenta, ele não é duradouro. Ele pode até fazer com que você inicie um relacionamento, mas não é ele que vai fazer crescer você em maturidade e fidelidade. Porque o tempo passa. O tempo passa. Eu me lembro de uma música de Dalto. Toda vez que eu olho o espelho, vejo um rosto magro e feio. É que estou ficando velho demais. Velho demais. Quem se lembra da música de Dalto? Seja sincero. Ninguém. Roberto, amém. Irmão Geraldo. Toda vez que eu olho o espelho, vejo um rosto magro e feio. O meu é gordo e feio, né? É que estou ficando velho demais. Poxa, eu pensei que vocês iam repetir. O refrão era assim: velho demais. Gente, o tempo muda, eu não sou mais o mesmo. Comemorei ontem com a minha digníssima esposa 39 anos de união. E se vocês olharem a foto do dia do nosso casamento, só para vocês terem uma ideia, eu casei com 69 quilos. Não pergunte com quantos eu estou. Mas faça uma projeção, quem sabe 1 quilo por cada ano de casamento. Eu não sou mais o mesmo. Cida não é mais a mesma. E se fosse só, sabe, o arrepio, a paixão, ai, o bonitão, a bonitinha. Se você acha que é isso que vai sustentar um matrimônio, o tempo passa. E simplesmente a aparência, essa emoção e esse sentimento não sustentam um matrimônio 39 anos. Não sustenta nem 10, se você quer saber. É o que aconteceu com Aminon. Satisfiz o meu desejo sexual e repudio agora Tamar. E a tragédia se instaurou na família de Davi. A paixão é emocional, intensa e geralmente é passageira, com o mesmo fogo que vem, se apaga. O amor cristão não é um sentimento, mas o amor cristão é uma decisão de agir em favor do outro. Amém ou não? Decisão. Eu tenho que decidir a cada dia. Sabe por que as pessoas dizem: eu não amo mais, acabou o amor, por isso que a gente vai se divorciar? Porque o amor não era pautado em decisão, era pautado em emoção, em fogo. Só isso. Esfriou, ó. O fogo se foi. Irmãos, agora que entendemos as distorções do amor mundano, precisamos descobrir então o que é o amor bíblico que Deus planejou para as nossas famílias. Já sabemos o que não é. Mas o que é então o amor bíblico na família?
O amor bíblico na família é um reflexo do amor de Deus. O amor bíblico é mais do que um sentimento, é uma decisão, uma atitude, um compromisso diário. E é o que nós lemos aqui na primeira de Paulo aos Coríntios 13. Vamos repetir o 4, 5, 6 e 7 de novo? Primeira de Paulo aos Coríntios 13, 4, 5, 6 e 7. O amor é sofredor. Agora, alto lá. Não entenda que o amor aqui é sofredor e que você, mulher, precisa ficar sofrendo, apanhando o teu esposo, sofrendo as violências do seu esposo. Eu não estou ensinando isso. Porque se o teu esposo é um cafajeste, é um salafrário, que não cuida de você, mas que abusa de você, fuja desse homem o quanto antes. E mais ainda, o denuncie. Um relacionamento familiar não é feito pautado em violência. E jamais você vai ouvir desse pastor que aqui está: irmã, sofra em silêncio, ele está te batendo, passa aí agora uma maquiagemzinha para esconder esse seu olho roxo. Se o cara é violento, fuja, e medida protetiva nele. É isso. Mas o amor é sofredor. E é sofredor no sentido, irmãos, que não é por uma coisinha à toa que a gente vai abrir mão do nosso relacionamento. É sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece. Está vendo? Egoísmo, soberba. Não se porta com indecência. Se o teu esposo, a tua esposa te trata com indecência, isso não é amor cristão, não. Não se irrita, não busca os seus interesses, não suspeita mal, não folga, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, e está disposto a sofrer, crer, esperar e suportar. Esse amor tem uma expressão, uma palavra grega que o define, é o amor ágape. Ágape. Não é filéu, não é storge, não é eros, que são palavras gregas que expressam fatias e pedaços do amor. O eros é só o amor sexual. O storge é aquele que está disposto, não, eu quero te apoiar, te sustentar. O filos, o filéu, é o amor fraternal, é amor de irmão mesmo. Tudo isso precisa estar dentro do casamento? Precisa, mas o que vai segurar o casamento é o ágape. Eu estar disposto a firmar o compromisso e ir no compromisso até o fim. Está querendo desistir? Está querendo jogar toalha? O amor na família é a essência do lar cristão, é mais que sentimento, é uma escolha. É o que José fez com seus irmãos. José escolheu perdoá-los. É uma escolha que José fez. José poderia não perdoá-los, mas José escolheu perdoá-los. Mesmo após ser traído, José perdoa os seus irmãos e os acolhe com amor. Ele escolheu amar, mesmo tendo todos os motivos para odiar. Sabe por quê? Porque o amor verdadeiro não espera a perfeição. Se você espera a perfeição, tira o seu cavalinho da chuva. Esse que vos fala, e talvez você possa até se iludir, achar, o pastor tem tantos anos de pastorado, deve ser o melhor esposo que a irmã Cida poderia ter encontrado no mundo. O pastor deve ser o exemplo de marido e de pai. Esse que vos fala é imperfeito e é falho também. E eu tenho certeza que se alguém pode dizer das minhas falhas e dos meus defeitos, é essa que me acompanha por 39 anos. Mas ela não espera desse perfeição, como eu não espero dela perfeição também. Isso é utopia, isso é engano. Nós não somos perfeitos. Estamos em busca dessa perfeição, que um dia será possível. Mas sabe quando? Na volta de Jesus Cristo, amém ou não? É só lá. Será que temos escolhido amar os nossos familiares, mesmo quando eles falham conosco? A gente está passivo, irmãos, passível de falharmos. Mas estamos dispostos a acolhermos, mesmo diante das falhas? Porque o amor bíblico é o amor que também protege.
Eu me lembro de o que aconteceu com Ruth e Boaz. Vocês conhecem a história de Ruth? Leia depois lá o livro de Ruth também. Nós vamos ver que havia uma senhora chamada Noemi, e ela vai com seu esposo para outra terra distante, sai da sua terra de Israel, vai e leva seus 3 filhos e as suas noras. No meio do caminho, o marido morre, os filhos morrem, e ela se vê sozinha com as noras. Uma das noras abandona, mas tem uma que diz: não, olha, nora, eu vou continuar contigo. Sabe, eu tenho olhado para ti, e a tua vida para mim é um espelho. A tua vida é de uma mãe e de uma esposa exemplar, mulher virtuosa. Lembra que a gente viu aqui as características? Um exemplo de temor do Senhor. E Ruth faz um pacto com a sua sogra e diz: olha, de hoje por diante, se a senhora me acolher e a senhora permitir que eu a acompanhe, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E elas voltam para Israel. E essa decisão de Ruth mudou a vida e a história dela, porque lá ela conhece Boaz. Ei, Boaz, cabra bom, protetor. Boaz olha para Ruth, se apaixona, já começa a olhar. Quem é aquela que veio com a Noemi? Uau, galanteador que era, já olhou, se aproximou. E olha que interessante, porque amor bíblico protege. Estava lá Ruth catando espigas, porque era época de colheita, e estava ela lá trabalhando, suando, colhendo espigas. Olha o que acontece em Ruth 2:8. O Boaz observa, já estava de olho nela. Em Ruth 2:8, então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Eu quero você aqui pertinho, eu quero te proteger. Não vai para lá não, lá é perigoso. Amor bíblico é amor que protege. Tu tens sido um protetor da tua família, hein, ô varão? Você tem protegido sua esposa? Tem se levantado para falar: olha, vai falar mal dela, você tem que passar primeiro por cima de mim. Você tem protegido seus filhos, mas proteger os filhos quando eles estão certos? Não proteger os filhos quando eles estão errados e acobertar os erros de seus filhos. Mas você tem sido protetor? Porque quem ama protege, e protege com atitudes, não apenas com palavras. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo hoje em dia. Antigamente as moças almejavam um casamento, pensavam em encontrar um cabra protetor, um cara que estivesse disposto a cuidar dela. Hoje essa caricatura de amor egoísta diz: não, eu não quero, não preciso de homem, não preciso, não quero. O amor bíblico não só é o amor que protege, mas é o amor que também ensina. Veja, agora é para você, pai, é para você, mãe. 2 de Paulo a Timóteo 1:5. Não sei qual foi das crianças que falou aqui o nome dela, da Eunice. Mas lembram da história de Eunice? Em 2 de Paulo a Timóteo 1:5 está escrito: trazendo à memória, Timóteo, a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Timóteo era um jovem de testemunho, um jovem que temia o Senhor, um jovem de fé. E Paulo exalta a fé de Timóteo, porque ele tinha vindo de uma avó que o doutrinou e de uma mãe que cuidou e o ensinou. Você tem ensinado seus filhos? Porque o verdadeiro amor bíblico é o amor que protege, mas é o amor que também ensina. Como Lóide ensinou a Eunice, e como Eunice ensinou o seu filho. Uma avó e uma mãe que discipularam Timóteo em amor, formando um servo fiel a Deus. Famílias cheias de amor geram legados que vão alcançar gerações, mas amor bíblico.
Eu poderia falar muito mais sobre o amor bíblico. É o amor que serve, tendo como Jesus o modelo. Jesus mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Quando a esposa serve o marido e quando o marido serve a esposa, essa troca, esse casamento perdura para a honra e glória do Senhor. Ah, marido, vai ter momento que você vai ter que ajudar nas tarefas de casa e tem que fazê-lo. Vai ter momento que a esposa também vai ter que ajudar o marido, seja no sustento e na manutenção do lar, e deve fazê-lo. E essa é uma troca. É o amor que serve. Quantas vezes Cida não me socorreu lá no passado, irmãos? Dá para fazer um empréstimo aí. Ela chegava e tão lindamente ela falava: não é meu, é nosso. Eu falava: aleluia, glória a Deus, é isso aí, é nosso. E assim íamos, irmãos. Eu me recordo que eu ia, buscava ela no serviço, no sábado, ela trabalhava até sábado. Eu ia buscá-la para que ela pudesse chegar mais cedo em casa, para que a gente pudesse ter mais tempo juntos. Eu ia lá para isso. Estamos aqui juntos. Qual é a nossa tarefa agora? Bom, você passa aspirador na sala, enquanto eu vou aqui arrumando a cozinha, e assim íamos. É assim, um servindo ao outro. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Mas o amor bíblico é também o amor que está disposto a restaurar. Lá em Lucas 15, 20, tem a história do filho pródigo. E o final da história é lindo, porque levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Um amor que espera, um amor que perdoa, um amor que celebra o retorno. É um pai que naquele momento não cobra explicações do filho. É um pai que naquele momento não joga na cara do filho. Mas é um pai que simplesmente abraça o seu filho e o beija e o acolhe. O restante a gente resolve depois. Mas hoje eu quero é fazer festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e se encontrou. O amor que vem de Deus não impõe condições, é um amor que abre os braços, porque o amor cristão não é um sentimento, mas é uma decisão de viver para o bem do outro. Já vimos o que não é amor, já vimos o que é o amor bíblico. E com a definição do amor bíblico clara, vejamos como podemos restaurá-lo em nossas famílias. E a última parte da mensagem, com algumas ações práticas para cada membro do lar. Eu te chamo a atenção para um texto bíblico. Leia comigo, Colossenses 3, 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo de quê, irmãos? Da perfeição. Famílias fortes são feitas de pessoas que decidem amar, e decidem amar mesmo nos dias difíceis. Restaurar o amor dentro do lar exige ação intencional e inteira submissão a Deus. Restaurar o amor bíblico no lar exige esforço conjunto de todos os membros da família. E é por aqui que eu vou então para umas ações práticas para os cônjuges em primeiro lugar. Para a gente restaurar esse amor dentro do lar, em primeiro lugar, cultivem o diálogo diário e sincero. Vocês estão se conversando? Marido e mulher, mulher e marido. Vocês conversam ou não?
Vocês sentam para bater um papo? Você senta para se interessar em saber como foi o dia dele ou como foi o dia dela? Vocês conversam? Vocês planejam juntos? Está tendo diálogo entre vocês em como a gente vai lidar com os nossos filhos? Porque a gente precisa cultivar o diálogo diário e sincero. Cônjuges, vocês precisam se perdoar e perdoar com rapidez e com humildade. Esse negócio de ficar com o bumbum virado um para o outro, isso não funciona, não. Esse negócio de um dormir no quarto, outro dormir na sala, isso não funciona, não. Se tem que colocar os pingos nos is, coloque os pingos nos is o quanto antes. A Bíblia diz que não se deve colocar o sol sobre a nossa ira. Isso indica que você não deve ficar muito tempo, não. Você tem se perdoado, vocês têm se perdoado ou não? Orem juntos e sirvam um ao outro. Qual a última vez que vocês oraram juntos? Que fizeram uma petição juntos? Que intercederam juntos, quem sabe, por seus filhos? Mas, cônjuges, demonstrem afeto, não somente em palavras, mas, acima de tudo, em atitudes. Para os pais, você que é pai, o que o Senhor espera hoje da tua relação com os teus filhos? Primeiro, ame seus filhos, mas ame os seus filhos com disciplina e presença. Amar exige disciplina. Não passa a mão nos erros do teu filho. Não encobre os erros dos teus filhos. Se lembra do que aconteceu no lar de Davi. E usando o jargão do mundo, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não tem filho preferido. Não tem com um é uma coisa e com outro é outra coisa. Isso traz também divisão dentro do lar. Você pode até no teu coração ter preferências, mas quando essas preferências elas se tornam evidentes e claras, isso só traz divisão dentro do lar. Isaac amava Esaú. E Rebeca amava quem? Jacó. A mãe ajudando o filhinho preferido a enganar o pai. Isso não é de Deus. Isso não é bíblico. Agora, pai, seja exemplo de fé e de integridade. Campainha tocou, você olha pela fresta da janela. Ai, meu Deus, filho, vai lá e fala que eu não estou. Como é que você manda teu filho mentir por você? Pai, seja exemplo de fé e integridade. E dedique tempo aos seus filhos de qualidade. Qual a última vez que você sentou do lado dele para dar uma olhadinha nas lições? O que você aprendeu hoje? Posso te ajudar? O que teu filho aprendeu hoje na IBD? Será que você vai cobrar? Vai perguntar para ele em casa? Dedique tempo aos seus filhos e tempo de qualidade. Sejam intencionais, irmãos, em ensinar valores bíblicos. E a semana passada eu já disse para vocês que a gente instrui e educa, é no caminho. Não é, tá ali, ó, o que você tem que fazer. Não, vem cá, vem comigo. É assim que a gente instrui. Agora, tem filho aqui? Amém? Tem filho, né? O que o Senhor espera de você, filho? Primeiro, que você obedeça e honre os seus pais. Está lá em Efésios 6, 1-3. Filhos, obedecei aos vossos pais. Honre aos seus pais. Honre o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você tem honrado ou desonrado? E mais uma vez eu repito, irmãos. Os fatores que te emancipam da obediência aos seus pais são simples. O casamento te emancipa. E você não deve mais obedecer aos seus pais, mas deve continuar honrando eles. Os 18 anos te emancipa dos teus pais. E você não vai precisar mais obedecê-los. No entanto, desde que fez os 18 anos e você foi tomar conta do teu nariz. Saiu de casa, alugou teu quartinho e saiu de dentro da casa dos pais. Fez 18, pode estar com 30, com 50. Se está comendo feijão da mamãe, e se está debaixo do teto de mamãe e de papai,
tu deve obediência e honra aos teus pais. É isso. Ah, não, eu tomo conta do meu nariz agora. Então vai, toca a tua vida. Isso aí é simples. Toca a tua vida, você não precisa mais obedecer aos teus pais. É isso. Agora tem gente que quer mandar em casa, quer mandar no pai, quer mandar na mãe. Agora, prática coletiva. O que o Senhor espera para todos nós? Pai, mãe, cônjuge, como família. Vamos criar um pacto de amor. E o que é esse pacto de amor? É uma lista de compromissos que todos nós precisamos firmar diante de Deus. Primeiro compromisso: ouça antes de falar. Ouça antes de falar. A Bíblia diz que todo homem seja pronto para o quê? E tardio para, e mais tardio ainda para se irar. Ouça antes de falar. Ah, mas é um tal de precipitação para falar. Ouça. Vamos fazer um pacto. Vamos ouvir mais e falar menos. Falar quando chegar a nossa vez e falar quando for algo construtivo. Mas em segundo lugar, vamos firmar um pacto de nos perdoarmos, mas nos perdoarmos rapidamente. A coisa não pode durar. Se tem alguma coisa hoje, resolve isso hoje, voltando para casa, no caminho para casa, mas devagar, hein? Tá bom? Se for dirigindo para casa, espera chegar em casa, então, tá bom? Mas se perdoem, vamos jogar as cartas na mesa, irmãos. O que tem que mudar, se é para benefício do lar, por que não vamos fazer? Por que não vamos fazer? Se perdoem rapidamente. Mas o terceiro pacto, seja mais generoso. Quem topa ser mais generoso hoje? Está disposto a abrir a porta do carro para o cônjuge entrar? E quando chegar em casa, deixou louça em cima da pia? Vamos lavar junto? Ai, saí tão apressado, tem louça lá na pia? Vamos lavar? Vamos ser mais generoso? Vamos, nem que seja, irmão, comprar um salgadinho da irmã Ana, encomenda um salgadinho da irmã Ana, mas se não deu para a irmã Ana, irmão, vai lá, mas nem que seja um hot dog, vamos comer fora? Mas você não vai murmurar, tá bom? Ah, hot dog, eu queria que fosse, mas vai lá, seja generoso. Vamos ser generosos. Qual a última vez que você expressou por palavras e por ações? O amor bíblico não é apenas sentido, é vivido em atos diários de serviço e entrega. Quais são os 3 conselhos para a família, para a gente restaurar o amor na família? Primeiro, vamos o quê? Qual é o segundo conselho? Vamos perdoar, mas perdoar há quanto tempo? Rápido. Rápido. Mas em terceiro lugar, vamos ser mais o quê? Como que você vai provar a sua generosidade hoje? Já vou dar uma dica. Irmã Ana, não tem cantina hoje, não é? Como que a gente vai fazer hoje? Seja generoso. Seja generoso. Vai levar ela onde hoje? Hã? Olha aí, a irmã Ana já deu ideia. Leva na pizzaria. É isso. Se for mãe ainda, dobrado. Mas a filha pode levar a senhora na pizzaria hoje? Amém, André? Não. Vamos ser generosos, irmãos. De alguma forma, demonstra essa generosidade. Eu concluo dizendo que restaurar o amor bíblico na família é um chamado urgente em um mundo que distorce o verdadeiro amor. A gente já viu que não é amor. Esse negócio de amor interesseiro, amor egoísta, amor manipulador, isso tudo esquece. Amor emocional, ai, esfrio na espinha, toca em mim, dá até choque, ai, que coisa. Ah, não estou dizendo que não deve ter paixão. Você ainda sente um arrepiozinho? Hã? É bom, mas não é isso que vai sustentar um casamento, tá bom?
O arrepio pode ser só frio às vezes. Se deu essa esfriada, bota uma blusa que o arrepio termina na hora, né? Mas é bom ter paixão, sentimento mas o que sustenta são atitudes. Por isso que nesse mês da família, que nossos lares sejam restaurados, mas sejam restaurados pelo amor bíblico, impactando gerações para a glória de Deus. Vamos nos reunir como família para orarmos mais, para pedirmos a Deus que restaure o amor em nossos corações. E mais uma vez eu digo as palavras de John Wesley: nenhum sucesso no ministério, onde quer que seja, vai compensar o fracasso no lar. Nada compensa que nós não fracassemos, que nossas famílias possam ser restauradas no valor da família, mas no amor dentro da família, porque se restaurarmos, as gerações serão transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Fecha seus olhos, vamos orar.